Pirando Amigo orgulhosamente apresenta aula de número 80. Resistor equivalente, tensão e corrente elétrica. Primeiro, rapidamente vamos entender o que é tensão e corrente elétrica. Bem, tensão, DDP, voltagem, é fornecido por isso aqui, ó. A fonte de tensão. Podemos ver que é uma fonte de tensão contínua. Muito bem. Se ela é contínua, o lado do tracinho maior vai ser o positivo, o lado do tracinho menor vai ser o negativo. Segundo Ohm, V igual a RI. V é a voltagem, a DDP, 20. 4 ohms é a resistência elétrica, então nós vamos descobrir que a corrente vale 5 amperes. V igual a RI, a corrente é 5 amperes. O sentido da corrente vai ser horário. A corrente sai do maior potencial em direção ao menor. Então, a mesma corrente que sai da fonte de tensão tem que retornar à fonte de tensão, ok? E veja bem, essa fonte de tensão não tem nenhum resistor no caminho dela aqui nem aqui, ou seja, essa fonte de tensão de 20 volts está ligada aqui e aqui. Então, todo mundo que estiver ligado daqui até aqui vai ter 20 volts de tensão. Nós já achamos que a corrente elétrica aqui vale 5 amperes. Acabamos de calcular, não é? Se a corrente elétrica aqui vale 5 amperes, V igual a RI, a DDP vai valer 20 volts. Porque como que acha essa DDP? V igual a RI. V igual a R. 4 vezes 5, que é o I. Que vale quanto? 20 volts. Ou seja, conforme tínhamos dito, todo mundo que estiver em contato com esses dois barramentos aqui vai ter 20 volts de DDP. A corrente que sai da fonte de tensão é a mesma que retorna e a DDP tem que ser consumida em uma volta. Então aqui tem 20 volts que vai ter uma queda de tensão de 20 volts, ok? Antes de continuarmos, estamos desenvolvendo um blog, o pirandoamigo.blogspot.com.br. Neste blog você consegue encontrar os assuntos, os vídeos que foram lançados no Pirando Amigo, ordenados por conteúdo e por tópicos. Então fica muito mais fácil a consulta, ok? E lançaremos outras coisas no blog. Por enquanto estamos preocupados em organizar os temas. Então acesse o blog Pirando Amigo e localize o assunto de seu interesse, o tópico de seu interesse. Muito bem. Resistores em série. Está aqui. Em série, a corrente que vai passar em um é a mesma que passa no outro. É como se fosse água na tubulação. Então, se só tem esse caminho aqui, a mesma quantidade de corrente que chegou aqui vai sair aqui. Só tem um caminho para essa corrente. E esses resistores estão em série. Se eu quiser achar o equivalente de resistores em série, é só somar os dois. Entendendo agora corrente e tensão nos resistores em série. Vamos lá. Primeiro, eu tenho um resistor de 2 ohms em série com outro resistor de 4 ohms, não é? Então, o resistor equivalente, quando nós temos em série, o equivalente que a gente encontra vai ser de 6 ohms. Ou seja, esse circuito aqui é idêntico a esse, fisicamente falando. Embora esse tenha um resistor só e esse tenha 2. Muito bem. Qual o sentido da corrente elétrica? A corrente elétrica sai do maior para o menor pauzinho aí, DDP.
Então esse é o sentido da corrente elétrica. A corrente que sai aqui é a mesma que vai retornar aqui, ó. Não é isso? E o equivalente que deu 6 ohms vai ter essa corrente aqui também, ó. Quanto vale essa corrente? Essa corrente vale 3 amperes, não é? V igual a RI, 18 é igual a R, que é 6I. Então esse I vale quanto? 3 amperes. Esse I vale quanto? 3 amperes, ok? Então, retornando aqui, eu tenho uma corrente de 3 amperes que passa aqui. E, passando 3 amperes aqui, eu vou ter uma DDP aqui, ó, V igual a RI, de 6 volts, não é? 3 vezes 2, 6 volts. E, no resistor de baixo, eu vou ter uma DDP de quanto? 12 volts. Aqui eu tenho 12 volts, ambos encontrados com a lei de Ohm, V igual a RI. Muito bem. A fonte de tensão está aqui. Daqui até aqui tem-se 18 volts. Então, esses dois resistores estão ligados daqui até aqui. Então tem que ter também 18 volts. Veja só. 6 mais 12, 18 volts. Ok? Então, toda vez que o resistor está em série, para encontrar a resistência equivalente, eu vou somar as duas, não é? Então a resistência equivalente é 6 mais 4, 2 mais 4, 6. A corrente total é a mesma que passa nos resistores, a corrente que saiu aqui é a corrente total, ó. É a mesma corrente que vai passar no resistor de 2 ohms e no resistor de 4 ohms. E a DDP total vai ser a soma das DDPs de cada resistor. 6 mais 12, 18 volts. Ok. Agora vamos analisar um resistor em paralelo. Aqui está ele. Resistor em paralelo, chega uma determinada corrente aqui, o I total, e parte dessa corrente passa de um lado, parte da corrente passa no caminho do I1, e parte da corrente passa no caminho do I2. Ok? Então, toda vez que eu quiser achar o equivalente de resistores em paralelos, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vamos exemplificar. Muito bem. Eu tenho novamente 18 volts, tenho dois resistores em paralelo. Veja só, a corrente que vai sair daqui, a corrente sai do maior potencial, coincidentemente também foi horária. Vai chegar aqui, uma parte dessa corrente vai passar aqui, vou chamar de I1, e uma parte vai passar aqui que eu vou chamar de I2. Muito bem. Inicialmente, vamos encontrar o resistor equivalente. Como está em paralelo, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. 1 sobre R equivalente é igual a 3 sobre 6. O R equivalente deu 2 ohms. Aqui está ele. Não é? 2 ohms o R equivalente. Muito bem. Então agora eu tenho um circuito de 18 volts de tensão e 2 ohms de resistência. Isso significa dizer que a corrente elétrica vai ser de 9 amperes. A corrente que vai passar aqui, ó, o I é igual a 9 amperes. V igual a RI. 18 é igual a 2I, o I deu 9 amperes. Muito bem. Nós sabemos que, primeiro, já tínhamos descoberto que a corrente que passa aqui é 9 amperes. Como não tem nenhum resistor aqui, nem aqui, é como se esse aqui estivesse ligado diretamente aqui e esse aqui também. Ou seja, cada um desses resistores está submetido a uma DDP de 18 volts. 18 volts daqui até aqui, ó. Muito bem. Se é 18 volts, qual é a corrente que passa no resistor de 3 ohms? No resistor de 3 ohms passa uma corrente de 6 amperes.
18 é igual a RI. O R é 3. Então isso significa dizer que aqui passa uma corrente de quanto? 6 amperes. Ok? E no outro resistor, o de 6 ohms, passa uma corrente de 3 amperes. V igual a RI. Corrente vai ser de 3 amperes. Observe. Sai daqui 9 amperes. Chega nesse nó aqui. Desse 9 amperes, 6 amperes passa de um lado. 3 amperes passa do outro lado. Ok? Um inseto. Ok. Então, chegou aqui do outro lado 9 amperes. Certo? A mesma corrente que saiu daqui vai chegar aqui. Saiu 9 amperes, chegou 9 amperes. E, como os resistores estão em paralelos, eles estão submetidos à mesma queda de tensão, à mesma DDP. Correto? Esses 18 volts aqui foram consumidos entre esse ponto e esse, ó, 18 volts. Ok? Sempre que o resistor estiver em paralelo, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O V total vai ser igual ao V1, que vai ser igual ao V2. Olha só. A DDP total não é 18 volts? Sim. Esse resistor de 6 ohms está submetido a DDP de 18 volts. Esse resistor de 3 ohms está submetido a DDP de 18 volts. E o I total vai ser igual a I1 mais I2. Aqui nós temos 9 amperes. 9 amperes dos 9, 3 amperes passa pelo resistor de 6 ohms. E 6 amperes passa pelo resistor de 3 ohms. Então, o I total é igual a I1 mais o I2. Compartilhe o canal Pirando Amigo. Obrigado. Valeu.